Olá, meu nome é Catiúcia, sou psicopedagoga da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande do Mato Grosso do Sul e faço parte do projeto GAPS, que é um projeto que cuida das crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Hoje estamos aqui para falar sobre a importância desse processo e as contribuições dos jogos e brincadeiras para auxiliar na aprendizagem dessas crianças. Para isso também temos aqui a psicopedagoga da Rede Municipal, Claudineia, que fará essa fala junto com a gente. Então, os jogos e brincadeiras como instrumento de intervenção nas dificuldades de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem é uma condição passageira que acontece quando influências do mundo externo dificultam o processo de aprendizagem. Segundo Mugin, 1999, os problemas de aprendizagem podem ser divididos em duas categorias: os transtornos específicos de aprendizagem, decorrente de problemas neurofuncionais, e as dificuldades de aprendizagem. Nós não vamos nos aprofundar na questão dos transtornos específicos, que é uma condição neurobiológica. A gente vai tratar mais as questões das dificuldades de aprendizagem, que sofre influências do meio externo e que com as intervenções ela passa. Pode passar. Quais são os fatores que podem causar a dificuldade de aprendizagem? Questões emocionais. Então, a criança apresenta uma depressão, uma perca familiar, alguma coisa, está num estado deprimido. Então, isso pode influenciar na sala de aula, né, no desenvolvimento dela. Então, às vezes ela estava caminhando muito bem, de repente ela começa a apresentar uma dificuldade, uma regressão. Então, se a gente começar a ver o que é, pode ter um fator emocional envolvido. Problemas familiares também, os conflitos em casa, alguma coisa. Isso também influencia na aprendizagem da criança. A alimentação inadequada, né, também é um fator. E um ambiente desfavorável, pobre em estímulo, entre outros. Então, todas essas questões fazem parte das dificuldades de aprendizagem e é o olhar clínico do professor que vai dizer, né? Por exemplo, às vezes a gente tem casos de aluno que não se alimenta bem, então assim, ele vai ficar uma criança desmotivada, apático, ou se ele toma um café, fica agitado ali na sala de aula, né? Então, tem todas essas questões. Pode passar. Como os professores podem auxiliar nas dificuldades de aprendizagem? Adaptar as atividades de acordo com o ritmo do aluno, né? Então, às vezes a criança vai precisar de um tempo maior para desenvolver essa atividade, então precisa pensar nisso, né? Do que se ele ficar lá naquela pressão, vamos, vai logo, vai, termina, ele vai dificultar mais ainda para ele. Vai gerar uma ansiedade, aí ele não vai conseguir desenvolver a atividade. Preparar atividade extra para casa, porque às vezes a família também quer ajudar e não sabe como, né? Então, assim, essa parceria com a família é muito importante. Usar materiais concretos, né? Isso ajuda muito para as crianças. Não só as crianças que precisam disso, ou nós adultos também precisamos desses materiais concretos, né? Sentar próximo à professora. Então, esse sentar próximo já com os maiores, porque, por exemplo, na alfabetização o professor não fica sentado, ele está sempre caminhando. Então, assim, o professor, esse sentar próximo pode ser substituído por ter o olhar mais atento, né? Saber que aquela criança, ele vai passar mais vezes na mesa dele, ter um olhar diferenciado. E encaminhamentos para médico, porque às vezes vai precisar, né, conversar junto com a coordenação, um possível encaminhamento, porque psicólogo, se ele está com alguma coisa emocional, uma depressão, é o psicólogo que vai ajudar a sanar essa dificuldade dele. A visão, às vezes o aluno não está enxergando, né? Você acha assim, está demorando para copiar, para fazer atividade. Às vezes ele está com um problema de visão, precisa ver isso. Audição, às vezes a criança não escuta direito. Então, precisa avaliar essa possibilidade de encaminhamentos para médicos. E planejar pensando nessa diferença e individualidade, de modo a não expor a criança, né? Na escola, é importante que se leve em consideração os aspectos socioafetivo, cognitivo e psicomotor. Favorecer a sua autoimagem positiva, valorizar as suas possibilidades de ação, o crescimento à medida que a criança desenvolve seu processo de socialização e interage com o grupo, independentemente da classe social, sexo ou etnia. Então, as questões socioafetivas são extremamente importantes e é função da escola, papel da escola, possibilitar isso, tá?
As questões cognitivas, que é acreditar que através das descobertas, das resoluções de situações, ele constrói as noções de conceito, entretanto, desafios, trocando experiências com os colegas, com os adultos, ele vai desenvolver o seu pensamento crítico, a sua reflexão, e vai construir toda essa parte cognitiva, tá? A questão psicomotora, através da expansão de seus movimentos, de exploração do seu corpo e do meio à sua volta, realizando atividades que envolvam um esquema, a imagem corporal, a lateralidade, relações com o tempo, com o espaço, tudo isso é importante para o desenvolvimento da criança, tá? Então, uma criança que tem muita dificuldade com direita e esquerda, ela vai apresentar dificuldade para escrever, né? Para manusear o material dela no contexto escolar, tá bom? Recreação. A gente fala que a recreação é mal vista, né? Parece que é um tempo que é perdido, que é um tempo que não deve acontecer. Mas a recreação é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança, tá? Porque é a partir dela que a criança se desenvolve. Ao brincar durante a recreação, a criança adquire aprendizado de forma natural, gradativa e muito prazerosa, tá? Então a criança consegue desenvolver várias ações a partir da recreação. As brincadeiras, né? Então, as brincadeiras hoje, a gente apresenta muita dificuldade para brincar, né? A gente não entende esse processo de brincar no contexto escolar, às vezes existe muita cobrança, que a gente não brinque tanto e faça mais coisas de lápis e caderno, mais livro, né? Então, mas a brincadeira é extremamente essencial para o desenvolvimento dessa criança. Então, é a partir das brincadeiras que as crianças conseguem se expressar, conseguem explorar o ambiente, conseguem se desenvolver, tá? Então, a brincadeira pode contribuir muito para o desenvolvimento dessa criança, para a imaginação, né? Para a criação de objetos, tá? A maioria das crianças são espontâneas, são criativas, elas são incentivadas, tá? Então, é a partir dessa brincadeira que a gente consegue garantir e desenvolver todo o processo dessa criança. Brincar e aprender. Como e de que forma, né? Então, quando a gente dança, a gente corre, a gente salta, a gente joga bola, são excelentes estímulos para o desenvolvimento motor dessa criança. A gente contribui muito para o desenvolvimento da criança quando a gente consegue fazer essas ações no contexto escolar. Então, sair um pouco da mesa, sair um pouco da cadeira, do espaço da sala de aula e fazer outros movimentos é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança, tá? Blocos de construção, quebra-cabeça ajudam muito, como esses que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, a gente tem quebra-cabeças, que são jogo da memória, né? São jogos importantes para o desenvolvimento dessa criança. Jenga é importante para o equilíbrio, para trabalhar o equilíbrio, né? A gente tem mais esse jogo, a gente tem jogos de estrutura para a criança brincar, né? Então, são jogos que são importantes para o desenvolvimento dessa criança. Pode passar. Cantar e brincar, né? E por último, a gente não pode esquecer que aprender pode ser muito divertido. A brincadeira estruturada e dirigida é importante, sem dúvida, tá? Mas a gente também não pode trabalhar só brincadeira estruturada, que é direcionada pelo professor, direcionada por um educador, e nem só brincadeira livre. A gente tem que ter uma harmonia entre a brincadeira estruturada e a brincadeira livre, tá? Para a gente não criar crianças que só seguem as regras e que não têm um pouco de criatividade. As contribuições dos jogos. Os jogos também, gente, é extremamente importante. Como instrumento de aprendizagem, os jogos ajudam no desenvolvimento do aluno, sob as perspectivas criativas, afetiva, histórico-social e cultural. Jogando, a criança inventa, descobre, desenvolve habilidades e experimenta novos pontos de vista. Tanto a potencialidade dela quanto a afetividade da criança são harmonizadas, né, no desenvolvimento dessas habilidades sociais
e cognitivos. Então, os jogos é extremamente importante e a gente quase não consegue utilizar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque a gente precisa dar conta de um planejamento, de todo um conteúdo. Então, tirar momentos para as crianças jogarem e brincarem é muito importante para que a gente consiga atender principalmente o que a gente está discutindo hoje, que são as crianças que têm dificuldade no processo de aprendizagem. Porque aquilo que a gente está fazendo na escola, aquela forma mais tradicional, mais firme, né, já não está dando certo. Então, a gente precisa colocar outras coisas, outros estímulos, né, e os jogos é um ótimo estímulo para essas crianças. Aí a gente vai falar um pouquinho da diferença dos jogos. Então, quando a gente traz os jogos, às vezes tem muita crítica. Então, só para vocês saberem que existe uma diferença que a gente tem. Jogos de pensamento, tá? De exercício do pensamento, jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de construção. Os jogos de pensamento, então, normalmente tem uma ideia, tem uma regra. O do exercício a gente trabalha muito mais por repetição. Os jogos simbólicos é uma coisa mais teatral, tá? E os jogos de construção, ele junta uma mistura da parte teatral, da parte de mistura, da parte simbólica, com a questão da estrutura, tá bom? Os jogos cooperativos também é uma modalidade mais atual de uma forma de jogar que não existe um vencedor, né? O vencedor são todos lutando junto, treinando junto, se juntando para conseguir chegar num objetivo. Então, os jogos cooperativos, ele ajuda bastante no desenvolvimento e tira aquela coisa de você ser o ganhador, ter que ficar em primeiro e se frustrar por conta disso. Então, todo mundo se junta para conseguir finalizar algo, conseguir chegar num objetivo comum. Então, é um jogo bastante importante para essa idade e a gente precisa introduzir isso também no contexto escolar. A relação na relação entre consciência fonológica e o sistema de escrita alfabético, a gente pode estar trabalhando também alguns jogos que tem na escola, né? Aí tem o recurso do CEL, que é um jogo, batalha de palavras, que é separar e contar as sílabas orais das palavras e também comparar palavras quanto ao tamanho, né? E então é um jogo também que você pode fazer com as crianças em duplas, dividir as cartas, eles vão estar jogando. O que esse jogo envolve? O desenvolvimento da consciência fonológica. Também ainda no desenvolvimento da consciência fonológica, nós temos o bingo dos sons iniciais, o caça-rimas. Pode passar. E aí a gente trouxe também, para mostrar, esse outro jogo também, que é o troca-letras. Vou mostrar aqui, dá para ver. Troca-letras, né? Que ele vem um paninho dentro que você coloca aqui, né? Dá para pregar no quadro. Então, por exemplo, aqui mala, você vai escrever aqui, né? Tem todas as letrinhas. E aí você vai trabalhar para a criança com dificuldade lá no início da alfabetização. Essa letra inicial, mala, qual que é o som? Mala. E se eu tirar aqui, para eles perceberem que você trocando uma letra, você muda toda a palavra. Então, se eu tirar o M daqui, que outra palavra eu vou formar? Vai ficar todas as letrinhas. Então, eu tenho lá mala. Se eu tirar o M, eu colocar o B, vai ficar aqui palavra, bala. Então, assim, fazer essa relação, são jogos para a criança perceber essa relação do desenvolvimento da consciência fonológica. Também tem alguns jogos que a gente pode pegar na internet e inserir dentro da sala de aula, para não ficar somente com as folhinhas, né, com as atividades, com o livro didático. Então, tem alguns jogos específicos para alfabetização. Esse daqui é bem legal também, tem até um vídeo explicativo de como montar. Aqui a gente não vai, eu não vou deixar ele montado, porque a posição aqui não permite, mas aqui você coloca uma letra, né, por exemplo, a letra L, e vai trabalhando com a criança. Qual que é o som? Aí já aproveita e já trabalha a questão do som, o nome da letra, né? Então, o L com A vai ficar o quê? Lá. Aí você traz uma figura que começa com o lá, com a sílaba lá, né? Se a criança tem muita dificuldade de aprendizagem, você pode trazer o recurso da boquinha, para ele perceber o movimento fonoarticulatório que faz na hora que você pronuncia aquela letra. Então, aqui, nós temos o F. Qual que é o som que representa a letra F?
né? Ele vai fazer aqui igualzinho, ele vai ver aqui na boquinha dele, ele também vai estar representando esse som. Então isso daqui é um joguinho também que serve para construir junto com a criança, né? Então o que que vai formar? E a gente sempre traz uma imagem, né? Aí você pode criar, ou a criança pode desenhar uma imagem, alguma coisa. O que que começa com Fá, ou uma palavra que tem o Fá, né? O que mais que nós trazemos? Ainda dentro do desenvolvimento da consciência fonológica, contar o número de sílabas. São joguinhos que tem na internet para facilitar o nosso conteúdo também, né? Abacaxi, quantas sílabas tem? A criança vai lá e marca. Essa outra proposta do jogo, tem aqui as palavras e a criança tem que colocar de acordo com números de sílabas. Então, ele vai ter que ler a palavra e ver quantas sílabas tem e marcar, se é com 1, 3, e fazer as anotações. A criança que está no processo de alfabetização, muitas rimas. Então, assim, trabalhar rima todos os dias de um jeito só, não, fica maçante. Então, assim, você pode trazer outras propostas. Tudo tem da onde que foi tirado aqui, eu imprimi do jeito que eu montei, plastifiquei para ficar mais durável. Então, são propostas diferentes para trabalhar, às vezes, o mesmo conteúdo dentro da sala de aula, né? Então, a criança vai ligar aqui o que que rima. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Parlendas ajuda muito também na questão da leitura. Então, você trabalhou lá uma quadrinha, o meio-dia, Macaca Sofia, explorou no texto com a criança. A criança está com dificuldade na segmentação, escreve aglutinado. Como que vai ser isso? A gente vai fazer esse trabalho. Leitura todos os dias, aí confecciona jogos, tira palavras do texto, da produção que foi trabalhado com ela, né? Então, aqui, por exemplo, lá da Parlenda, Macaca Sofia. O macaco faz careta, né? Construiu junto com a criança. Vamos pegar esse. Então, aqui você vai estar dando o signo significante, esse desenho vai transformar em palavra, ele vai ganhar vida, porque aqui o macaco, a gente vai explorar a palavra, tem a imagem do macaco, do careta. Depois, cada um dá para cada criança em dupla, né? Porque às vezes a sala de aula numerosa a gente pode fazer em duplas, um ajuda o outro, né? Então, assim, qual que é a palavra que tem lá que a gente escreveu na frase? Né? Fez uma frase, qual que foi? O macaco faz careta, ok? Então, palavra, vamos tirar duas. Substantivo, né? Aí a gente tirou aqui o macaco e careta, coloca dentro do envelope. A criança vai escrever, tá? Se você quiser trazer digitado também, mas a criança pode escrever, pode dar folhinha para a criança escrever. Depois você pode, vamos dividir em sílaba, pedir para a criança marcar, ele vai riscar. Quantas sílabas tem macaco? Vamos contar? Macaco, usa apoio do dedo, ou bate palminhas, do jeito que a criança achar melhor. Então, ele vai ter que riscar aqui aonde ele vai ter que recortar. É bom o professor passar na mesa, verificando se antes dele recortar se está ok, porque senão vai virar uma bagunça, né? E às vezes não tem folhinhas para fazer outro. Então, antes dele ir para o recorte, confere se está certinho o risco que ele fez. E aí, ele vai recortar em sílabas essa palavrinha, tá? Então, tem um envelopinho da sílaba para trabalhar a questão da segmentação, onde que começa a palavra, a gente vai usar depois. E pode também essas mesmas palavras no outro dia, não no mesmo dia, tá? Então, na segunda, trabalhei a parlenda, depois a gente fez aqui o texto, né? A gente construiu o texto junto, coletivo, aí a gente trabalhou a questão da frase, aí a gente foi para a palavra, para sílabas e para letras. E aí lá na sexta-feira a gente pega essa sílaba, coloca tudo na mesa e vamos formar outras palavras, porque aqui, com essas sílabas que a gente juntou, do macaco, da careta, a gente foi construindo outras frases, tudo pega um envelopinho e vai colocando. E aí a criança, no final, depois ele vai ter uma produção. Ele pode construir outras palavras, tá? Outro recurso muito potente que ajuda na leitura é o uso da preguicinha, tá? Aí você coloca aqui e vai explorando com a criança. Aqui ele vai ter uma noção de direita a esquerda, de cima para baixo, da onde que começa a leitura. Então aqui, você começa explorando com ele a letra inicial, qual que é o som? Sempre faz o sonzinho para a criança, F. Como que é? E o que que vem depois? Vamos pensar todo mundo junto? E se vir o A? O que que vai ficar? Fá. E se for o O? Fô.
todo mundo vai estar participando. Tem aquela criança que pega rápido, até mesmo aquela com dificuldade, isso daqui vai ajudar bastante. Mas você faz com a sala toda, né? Porque para eles isso é um jogo bem divertido de adivinhação. Então eles vão ficar bastante envolvidos. Ah, veio feio, o que será que vai vir depois? O que será que está escrito? Dentro dessa proposta também, a gente pode trabalhar a matemática. Esse recurso eu tirei de uma live que está tendo da Clarissa Pereira no YouTube. Então tem bastante de dicas dela, da Camila, com bastante proposta de aprendizagem. Então aqui ela trouxe do recurso da preguicinha usar, trabalhar a questão da matemática. O número 1, várias propostas. O que vem depois? Que número será que é? Dá para fazer um bingo, explorar a questão da unidade, dezena, milhar, mas se vier o ponto, que número será? É o 1200, e como que lê esse número? Vamos escrever? Escreve por extenso, depende do tamanho da criança. Outra forma também, em vez de você trazer o número, trazer aqui a palavra escrita, né, do número, representar aqui. Que número que começa com essa letra? Né, 8, pode ser 80, o que será que é? Então aí você vai lendo e construindo junto com a criança nessa proposta de adivinhação e trabalhando dentro do conteúdo. Ainda dentro da matemática, também temos ideias de construção de multiplicação, né, que a criança faz aqui, né, coloca no 2 e aqui no 5. 2 vezes 5 vai dar o resultado aqui no meio nesse encontro, né? São propostas diferentes para estar trabalhando. Pode colocar dentro de um saquinho, não tinha o saquinho, eu coloquei aqui, ó, dentro do pote, fazer com a criança um jogo de batalhas, né, de palavras. Tem várias formas, tem a batalha do 10 que a gente trabalhava o joguinho, e também dá para trazer aqui, sortear, que você vai ter o alfabeto, os números, né, móveis, e aí a criança sorteia lá, pegou os 2, qual que é o número que pegou, né? Então aqui, por exemplo, a criança pegou um, pegou 3, o outro pegou 4, qual que é maior? Né? Então, aquele que pegar o número maior ganha. Né? Também dá para trabalhar a questão do valor posicional. Que número que forma? 34. Aqui na câmera está espelhado, né? 34. Mas se eu colocar o 4 ao contrário, vai ficar como? Né? 43. Então, muda o valor posicional do número. E o que mais, Kátia? Que temos de jogos? Agora eu vou apresentar um pouco os jogos de mercado mesmo, que a gente consegue trabalhar outras coisas com as crianças. Porque a gente olha para o jogo e fala assim, para que serve? Né? Só para perder as peças ou para fazer outras coisas, enfim. Mas como que a gente pode utilizar isso no contexto escolar? O que ajuda a criança no contexto escolar? Então, eu vou mostrar para vocês o quarto, que é um jogo extremamente bacana, que você tem que trabalhar muito com estratégia. Então, a criança ela precisa conseguir fazer uma associação, né? Então, ela precisa encontrar 4 peças iguais para ela conseguir algo igual. Então, por exemplo, eu vou colocar 4 peças brancas, 4 peças marrom, e aí a outra criança vai atrapalhando ela e tentando encontrar uma semelhança também. 4 peças que são ocadas, então a criança vai criando, sempre ela precisa estar um passo à frente para conseguir jogar o quarto. Jenga é um jogo também muito bacana, que a gente trabalha bastante com coordenação motora fina. A criança precisa ter estratégia para conseguir pensar no equilíbrio que essa torre vai ter que alcançar para ela não desmontar. Então, quanto mais a criança joga, mais ela vai entendendo a estratégia do jogo e mais ela vai construindo isso, tá? Temos aqui o cara a cara, né? Então, a gente trouxe esse modelo, mas tem outros também que a gente trabalha o quê no cara a cara? Todas as semelhanças. Por exemplo, a criança, a personagem tem um cabelo comprido, tem um cabelo curto, né? E ela aprende também a ser muito objetiva, porque ela precisa tratar isso com sim ou não. Então, para eu descobrir a personagem que o meu companheiro, o meu opositor tem, eu preciso saber, né? E só respondendo com sim ou não. E como que eu faço isso? É loira ou é morena? É mulher ou é homem? Você só pode fazer uma pergunta que tem que ser respondida com sim ou não, que precisa ser bem objetivo, tá? Para a gente conseguir chegar no final do jogo. Temos o dominó, também que eu queria mostrar para vocês, que a gente pode aproveitar bastante os personagens, porque às vezes a gente no contexto escolar, a gente fica muito preso às questões escolares. Então, todos os jogos que a gente pensa só em relação aos conteúdos. E esse é um jogo que a gente pode usar de recreação com as crianças, que a gente pode trabalhar
inúmeras coisas. Então, por exemplo, eu posso deixar a última peça, a criança pode escrever o nome dessa princesa, ela pode escrever o nome de todas as princesas que ela conseguiu descobrir, ela pode fazer uma frase para essa princesa, ela pode escrever um texto sobre essa princesa. Então, a gente pode, além de fazer o jogo, criar outras estratégias de como utilizar isso dentro da escola, aproveitando essas coisas que tem em qualquer lugar que a gente tem mais acesso e tem um custo melhor, tá? Temos aqui também, vou pegar outro para vocês. Esse daqui que é o tipo um resta 1 chinês, né? Que você precisa atravessar todo o tabuleiro, então você precisa fugir do seu opositor, você precisa prender o seu opositor e ainda você precisa chegar do outro lado. Então a gente trabalha com bastante estratégia para dar conta desse jogo. Então eu queria voltar nos slides para concluir com vocês. A gente já falou do alfabeto de 26 letras. E aí a gente trouxe algumas dicas para vocês de dominó, tá? O que estimula, né? Então, por exemplo, um dominó, qual que é o estímulo que a gente causa na criança? O reconhecimento de numerais, noção de adição e de subtração, desenvolvimento do pensamento. Pode passar. E aqui a gente traz uma reflexão para os professores, tá? Para que a atividade proposta tenha um valor para a criança, eles precisam ser desafiados, precisam provocar o desenvolvimento e estimular a inteligência. Então, às vezes, a gente dá o dominó para a criança, a primeira vez até a gente consegue trabalhar com um pouco das regras, mas depois esse dominó vira uma brincadeira, uma bagunça, joga peça, enfim, a gente não deveria trabalhar nesse sentido, tá? Então, eu tenho uma reflexão para vocês aqui também em relação ao dominó. Pode passar para o próximo slide. Aqui a gente trouxe um outro dominó das frações, então é um dominó mais avançado para as crianças trabalharem outro conhecimento que são as frações. Então é um material também que tem disponível na internet, vocês conseguem imprimir, plastificar e trabalhar bastante tempo para as crianças, tá? Então aqui a gente tem os estímulos e no próximo slide a gente tem o dominó da tabuada também, que trabalha bastante concentração, cálculo mental. Então a gente trabalha de uma forma mais inesperada, né? Porque quando você decora a tabuada, você vai naquela sequência. Já no dominó, não. As peças vão aparecendo e você precisa usar outras estratégias para tentar resolver a questão da tabuada, que não é decorar aquela sequência que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Aqui a gente tem brincando com os números, que a gente pode brincar de várias formas. Então, através da amarelinha, enfim, são vários jogos que a gente tem, que às vezes parece que é uma brincadeira, né? Igual a amarelinha, parece que é só um joguinho, uma brincadeira, mas a gente consegue aproveitar bastante para trabalhar outros conteúdos, tá? Então, a gente consegue trabalhar pensamento lógico, relativização do número e o cálculo mental. Aí a gente trouxe uma reflexão para vocês, que a base para a compreensão do conceito de número são as experiências de contagem, combinação, agrupamento e comparação. Sem uma boa assimilação do conceito de número, não é possível a realização dessas operações matemáticas. Então, a gente precisa aproveitar essas brincadeiras, esses jogos, para trabalhar a questão da compreensão do conceito do número, porque senão a gente avalia a criança assim, ela sabe a sequência numérica, ela colocou no papel, é suficiente, às vezes a criança só decorou aquela sequência numérica e de fato ela não sabe que, né, que o 2 é o 1 mais 1, né, que o 3 é o 2 mais 1 ou 1 mais 1 mais 1. Então é extremamente importante que ela consiga fazer isso a partir desse conhecimento que ela vai introduzir do conceito de número, que ele precisa estar bem estabelecido dentro dela. O que a gente estimula, né, na sequência numérica? Reconhecimento do algarismo, né, porque o nosso algarismo vai do 0 ao 9, então dependendo da posição, ele muda. Então, se a gente colocar 0, 9, ele vale 9. Se eu colocar 9, 0, vale 90. Então, a posição desse número muda. Então, a gente pode fazer isso brincando com a criança para ela perceber a importância de saber a posição do número, tá? A noção de ordem numérica, né? Então, a gente tem uma ordem dos números, né? A noção de antecessor e antecessor, então, o que vem antes, o que vem depois. Então, o 15, né? Ele vem depois do 14, vem antes do 14, vem depois do 14. Onde que é a posição desse número, né? E o 150, né? Ele vem antes do que e depois do que.
Noção de par e ímpar também é muito importante para que a criança saiba, e a gente consegue fazer isso bem claro dentro da sequência numérica. E a descoberta de erro, tá? Então, a gente consegue ir descobrindo, não é esse número não antecede esse não é o que vem depois desse, né? Orientação espacial também é extremamente importante para esse desenvolvimento da criança. Então, ela entender como que funciona a sequência numérica. Por que vem antes e por que vem depois, e o que faz vir depois e o que faz estar antes desse número, tá bom? Aqui a gente traz também mais uma reflexão para vocês. Ao mesmo tempo que identificamos algumas coisas, estamos reconhecendo. Então, quando a gente está trabalhando a sequência numérica, a gente não só identifica, mas a gente reconhece, tá? Também um contexto ao qual essa coisa pertence e que, de certa maneira, é um tipo de classificação. Fazer a sequência é introduzir elemento tempo, ou seja, atribuir dentro de um espaço uma ordem para que as coisas ou acontecimentos, tá? Para que esse item seja colocado da maneira correta dentro de uma sequência, é preciso levar em conta os itens vizinhos e as suas características. Tem uma outra forma de fazer uma sequência? Tem, a gente pode fazer sequência de objetos, sequência de animais, sequência de brincadeiras, sequência do nosso dia. Então, tudo isso a gente trabalha a sequência, a criança precisa entender. Por exemplo, eu tomo café da manhã e depois do café da manhã eu almoço, e depois do almoço eu faço o quê? Eu lancho, eu janto, né? Então, existe uma sequência no nosso dia, né? Então, é importante que a criança entenda essa sequência sempre. Jogos de dados, né? Então, a gente trouxe outras possibilidades para vocês que os dados podem favorecer, né? Então, eles podem ser feitos de vários tamanhos, os dados têm várias faces e não só aquelas que a gente está acostumado a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, a gente tem dados com face de 8 faces, 10 faces, tá? Então, hoje eu gostaria de agradecer, espero que ver vocês. Olá, hoje eu gostaria de agradecer vocês, espero ver vocês numa próxima live, espero ter contribuído e agora a gente espera as dúvidas de vocês e alguns questionamentos. Então estamos aqui para atender vocês e ajudar naquilo que for possível. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Olá, profissionais da educação. Eu sou o professor Valdir Leonel, superintendente de gestão das políticas educacionais, e nós somos os idealizadores do programa Reflexões Pedagógicas, da Teoria à Prática. Em 2018, quando nós formatamos esse novo processo de formação para a Secretaria Municipal de Educação, nós pensamos na abrangência do conhecimento, naquela situação em que o profissional, ele se qualifica naquilo que ele acredita que ele tem necessidade. Hoje, estamos vivendo um momento de pandemia, no qual todos nós estamos nos reinventando. Nós estamos num processo de reconstrução. E dentro desse processo de reconstrução, nós trabalhamos já junto à nossa rede municipal de ensino, as questões relativas à educação, ao processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, implementando o duplo virtual, falando dos cadernos de atividades para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e também para as etapas da EJA. Além disso, as ferramentas ou plataformas que as escolas se dedicaram na construção para fazer a comunicação entre os pais e a escola, e entre os professores e a família. Nesse sentido, nós ainda, para subsidiar algumas demandas daquelas famílias que não têm acesso à internet, sabemos hoje que numa pesquisa nacional, 96% dos domicílios, eles têm televisão. Nós trabalhamos com a implantação da TVE REME, numa parceria com a TV Educativa do Mato Grosso do Sul, para poder atender essa demanda daqueles que ainda não têm internet nas suas casas. Portanto, estamos na expectativa de atingir 100% dos nossos alunos, levando para eles o conhecimento dentro do processo de ensino-aprendizagem. Falamos dos nossos alunos. Agora, e os nossos professores? Os nossos profissionais da educação? Nós temos esta obrigação de continuar a fazer um trabalho de formação.
E dentro desse processo de formação, nós reformulamos o Reflexões Pedagógicas, hoje chamado Reflexões Pedagógicas Online, da teoria à prática. Nesse sentido, hoje nós estamos encerrando o primeiro quadro de formação, que são relativos à educação especial. Quero muito agradecer a nossa chefe da divisão de educação especial, a professora Elizabeth, que juntamente com a sua equipe organizaram todo este processo, o qual se finaliza hoje com a questão da aprendizagem dentro da educação especial. Então, nós estamos pensando e vamos dar continuidade com várias lives relativas a vários conteúdos. Como já dizia Morin, todos nós temos que trabalhar com as diferentes aprendizagens. O profissional ele tem que sair daquele mundo dele, ou daquela disciplina, ou daquele componente, e se abrir para novas aprendizagens. Então nós teremos várias lives, vários cursos e várias formações sendo ofertada dentro do nosso canal do Reflexões Pedagógicas. Como amanhã mesmo. Amanhã nós já teremos uma live em parceria com a Associação de Supervisores Escolares de Campo Grande, com o professor Celso Vasconcelos, que será transmitida também em parceria ao nosso YouTube. E além disso, nós já temos outras formações direcionadas para a educação infantil, a exemplo, bases conceituais do referencial curricular da educação infantil. Outra, interações e brincadeiras no contexto de isolamento social. Outro, relação escola-família. E por aí vai. Na diversidade, já temos algumas lives preparadas. Os princípios pedagógicos da educação no campo do da educação do campo, no referencial curricular. O ensino e aprendizagem dos alunos da educação de jovens e adultos, por meio de temas contemporâneos transversais. E temos vários outros cursos que a nossa gerência de ensino fundamental e médio organizou. Um exemplo, refletindo os desafios da alfabetização em tempos de pandemia. E vários outros. Então, o que eu gostaria que vocês, aquele que ainda não se inscreveu no canal e acionou a notificação, que é aquele sininho, faça isso. Porque todos as nossas lives e todos os nossos programas, eles serão enviados a vocês e vocês não perderão nenhuma oportunidade. E além disso, como este que está sendo elaborado junto com a Associação dos Supervisores, nós teremos cursos que serão fechados para atender uma demanda específica, como coordenadores pedagógicos. Só que aí não será mais no YouTube. Esses cursos serão em uma plataforma à parte, que serão orientados e explicados durante a live de start ou de início daquela referida formação. Então, vocês, profissionais da educação, fiquem atentos ao nosso canal Reflexões Pedagógicas, que vocês vão ter todo o conhecimento para saber aquilo que vos interessa e onde vocês devem se inscrever. E falando na questão da declaração e de certificação, nós teremos diferentes certificações. Teremos certificações que já estarão em grupos fechados. Mas nós tivemos alguns questionamentos em relação a essa declaração que já está à disposição do profissional que está assistindo a live. Ele entrou, ele pode imprimir a declaração. E nos questionaram, mas e aquele que só vai entrar para pegar a declaração? Nós estamos no momento em que nós temos que pensar na autoformação. O profissional, ele está desenvolvendo o seu processo de autoformação. E é nessa linha que nós estamos seguindo a partir de agora. O formação, reflexões pedagógicas. Ele hoje está mais num processo de autoformação, porque tudo que é passado na live, ele vai se interessar e ele vai buscar mais. Se o certificado que está lá, a declaração, ele quer imprimir, acreditando que a conduta ética dele e que a formação dele foi suficiente, que ele tem direito àquela declaração, ele fique à vontade. Não somos nós, da Secretaria Municipal de Educação, da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, ou os nossos técnicos, que vamos trabalhar a questão da conduta ética deste profissional. Nós respeitamos e nós acreditamos em todos os nossos profissionais, porque nós somos
profissionais da educação. E sendo profissionais da educação, nós temos este processo de reflexão, de ética, de conduta. Então não cabe a eu julgar quem está pegando a declaração sem ter participado. Se ele acredita que ele teve conhecimento suficiente e tem o direito àquela declaração, ele fique à vontade. Agora, se ele faz a sua reflexão e verifica que ele está agindo com uma conduta antiética e que ele não está tendo valores em cima disso, ele tem que pensar como profissional, se os meus alunos agissem de uma forma desta, será que está sendo a melhor conduta? Então cabe a reflexão de cada um. Está lá, nós acreditamos nos nossos profissionais e acreditamos na conduta ética de cada um. Os outros certificados já terão carga horária específica, serão fechados em plataforma como Moodle, como Meet, como outras ferramentas que as nossas equipes da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais estão organizando. Mas era este recado que eu queria dar para vocês. Agradecer muito a participação dos nossos profissionais da Rede Municipal de Ensino e de todas as redes que estão nos acompanhando, pois nós temos conhecimento de pessoas de vários estados que estão participando conosco. A abrangência do conhecimento tem que ser maior. Nós temos que dividir entre todos este conhecimento. E essa troca entre a nossa rede com outras redes é essencial. Por isso, eu deixo para vocês um até breve e nós voltaremos a conversar sobre novas propostas que a Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais vem preparando para melhorarmos a cada dia o nosso processo de aprendizagem. Um abraço a todos.